Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast A Nova Advocacia Tributária. Meu nome é o professor Alexandre Maza e aqui nós falamos de estratégias e oportunidades para quem quer defender contribuintes na advocacia. E hoje eu vou falar sobre 10 grandes novidades da reforma tributária. Lembro antes disso que o objetivo de todos esses conteúdos aqui é nós advogarmos juntos. Aparecendo uma causa no seu escritório em que você sinta a necessidade de ajuda pela complexidade, pela grandeza, por qualquer razão, entre em contato comigo. Você encontra na descrição desse vídeo um link para o WhatsApp da Alexandre Maza Advocacia. A gente bate um papo sobre a possibilidade de uma parceria. Lembro ainda que estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola, incluindo a advocacia tributária e o curso da reforma tributária. Para saber mais sobre todos os cursos da minha escola, você encontra links aqui embaixo também. 10 novidades da reforma tributária. Vamos supor que alguém tivesse dormido por muito tempo, pelos últimos 2 anos, e acordado agora me perguntasse, ô Maza, qual que é a grande novidade da advocacia em direito público desses últimos 2 anos? Eu responderia, sem dúvida nenhuma, a reforma tributária. E aí eu explicaria a reforma tributária baseando em 10 pontos fundamentais que eu passo agora a resumir e que servem para você também que me assiste, você também que me ouve aqui, ter informações sobre o que há de fundamental na reforma tributária. Primeira novidade da reforma tributária, e mais óbvia e retumbante de todas, é que a reforma tributária cria 3 tributos novos no Brasil: o Imposto sobre Bens e Serviços, a Contribuição sobre Bens e Serviços e o Imposto Seletivo. Com a chegada desses novos 3 tributos, desaparecem paulatinamente, conforme as regras de transição, o Programa de Integração Social, que é o PIS, a COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, o ICMS deixa de existir também, o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza desaparece também, e o IOF para o setor de seguros. Uma outra novidade muito importante da reforma tributária é que foram criados 5 novos princípios tributários: os princípios da simplicidade, transparência, justiça tributária ou fiscal, princípio do equilíbrio, a defesa do meio ambiente, instituindo no Brasil aquilo que nós chamamos de tributo verde. É um tributo que incentiva boas práticas ambientais, e o princípio da neutralidade. Sobre o conteúdo deles, os próprios nomes já sugerem o que eles significam. O princípio da simplicidade significa que as obrigações tributárias não podem incluir formalidades complexas. Princípio da transparência, a boa e velha ideia de publicidade no direito administrativo, em que o fisco tem que divulgar toda a motivação para os atos que pratica, todos os conteúdos dos processos de cobrança de tributo. Justiça tributária, segundo a qual eu tenho que cobrar mais tributo de quem revela mais capacidade econômica e menos tributo de quem revela menos. Princípio do equilíbrio, defesa do meio ambiente, é o que o próprio nome sugere, e o princípio da neutralidade, segundo o qual as exigências tributárias não podem impactar nos comportamentos dos contribuintes. Terceira novidade fundamental da reforma tributária é que o IPVA sofre mudanças profundas com a reforma. Primeiro, que barcos e aeronaves passam a pagar o imposto, o que só valia antes para tributos ou veículos terrestres. Ficaram de fora do pagamento desse novo IPVA pequenos barcos de pesca familiar e tratores e máquinas agrícolas. O IPVA, o veículo, além de ter motor, precisa de emplacamento. Por isso, bicicletas elétricas, patinetes, jet skis, tratores, máquinas agrícolas e similares não pagarão o imposto. O IPVA passa a ter permissão de alíquotas progressivas em função do valor do veículo, que implicará num aumento, sem dúvida, do valor do imposto. E a reforma prevê a possibilidade também de uma progressividade extrafiscal baseada no impacto ambiental do tipo de veículo.
Outra novidade muito importante da reforma tributária, a quarta novidade, é a criação do chamado cashback. Ou seja, boa parte dos tributos que serão pagos por pessoas financeiramente hipossuficientes, essa boa parte será devolvida a esses contribuintes, nos termos do artigo 112 da reforma tributária, segundo a qual serão devolvidos a famílias de baixa renda os valores pagos a título de CBS e IBS. Requisitos para ter direito ao cashback: possuir renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo nacional, ser residente no território nacional e possuir inscrição regular no CPF. Há também uma quinta novidade no regime das SAFs, que são as sociedades anônimas de futebol, ficam sujeitas a um regime específico do IBS e da CBS. Considera-se SAF, nos termos do artigo 292, a companhia cuja atividade principal consista na prática de futebol feminino ou masculino. Uma sexta novidade da reforma tributária é o chamado split payment, um sistema muito aplaudido pelos estudiosos da reforma tributária, segundo o qual, uma vez feito o pagamento do tributo, o valor pago já é automaticamente distribuído entre os fiscos que têm direito àquele crédito, dispensando a necessidade, portanto, de que um vendedor, por exemplo, recolha o valor do tributo e depois passe para o fisco. O valor já é encaminhado direto para as contas do poder público, que com certeza implicará numa redução da sonegação. Sétima novidade, essa é uma novidade nada bem-vinda, é que a reforma traz casos importantes de bitributação, ou seja, de dois ou mais tributos que incidem sobre o mesmo fato gerador e base de cálculo. Esses casos de bitributação precisam ser bem entendidos, porque eles são teses para a advocacia, linhas de raciocínio que nós passamos a ter à disposição para a defesa do contribuinte. Então, o IOF tem casos evidentes de bitributação, principalmente no período de transição com a CBS e o IBS. Além disso, há bitributações terríveis envolvendo os novos tributos e o imposto de importação, o imposto de exportação, o ITBI e além do IBS da CBS entre si. Uma oitava novidade fundamental na reforma tributária é a ampliação do conceito de serviço. O conceito de serviço é fundamental na tributação brasileira porque constitui a prestação de serviço fato gerador do ISS. Agora, com a eliminação paulatina do ISS e a chegada do IBS e da CBS, houve um aumento desse fato gerador. Por quê? Porque o artigo 3º da reforma tributária afirma que consideram-se operações com bens todas e quaisquer operações que envolvam bens móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, inclusive direitos, e serviços são todas as demais operações que não sejam consideradas operações com bens. Ou seja, o conceito de serviço para fins de definição do fato gerador do IBS e da CBS passa a ser um conceito residual. Tudo que não é operação de bens passa a ser operação com serviços. E isso cria um problema técnico de você não ter uma definição exata do fato gerador. Eu não posso definir um fato gerador por exclusão, tudo aquilo que não é operação sobre bens, porque isso envolve uma indefinição do fato gerador que precisa sempre estar bem definido nos termos legais. Uma nona novidade é a criação do Fundo de Compensação para a Perda de Benefícios Fiscais. Por quê? Com a reforma tributária, deixam de existir incentivos fiscais, especialmente isenções em matéria de ICMS. Há no Brasil virtualmente dezenas de milhares de empresas que se favorecem de benefícios fiscais em matéria de ICMS. Esses benefícios passam a não existir mais com a reforma tributária e, para compensar quem perdeu um benefício que foi prometido de forma condicional e por prazo determinado,
está sendo criado um fundo, um numerário, né, um conjunto de recursos públicos para compensar quem perdeu esses benefícios. E uma décima novidade que eu destaco com a reforma tributária é a instituição do simpático imposto seletivo, conhecido já na prática como imposto do pecado. O imposto seletivo, ele tem o objetivo extrafiscal de inibir o consumo de produtos considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente. O imposto seletivo passa a incidir sobre veículos, embarcações e aeronaves, cigarros, né, que são produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, bens minerais e concursos de prognóstico, que são e-fantasy sports, na verdade, a atuação das bets. Então, essas são 10 entre tantas novidades da reforma tributária que eu destaquei aqui para esse nosso bate-papo. Existem tantas outras, né? A reforma tributária criou mais de 500 normas só na sua primeira etapa da publicação da Lei Complementar 214, fora novidades supervenientes. E para saber mais sobre tudo o que envolve a reforma tributária, eu convido você a conhecer o meu curso completo da reforma tributária da minha escola, que é um curso que pode ser estudado, frequentado junto com a advocacia tributária. Para saber mais sobre esse e outros cursos de advocacia da minha escola, entre na home da minha escola, escoladomasa.com.br, cujos links você encontra aqui na descrição desse vídeo. E quero lembrar ainda que meu escritório Alexandre Maza Advocacia está aberto a parcerias. Aparecendo uma causa no seu escritório em que você sinta a necessidade de ajuda, entre em contato comigo pelo link do WhatsApp do meu escritório que está aqui na descrição desse vídeo e nós vamos discutir os termos de uma parceria. Valeu? É isso, nos veremos na próxima oportunidade. Até mais, abraço, tchau!